Fala, meus irmãos, tudo bom? E aí, como vocês estão? Saudade de vocês. Hoje, fazendo aqui diferente, né? Mas com certeza Deus vai ter algo especial pra gente hoje. Como sempre, Ele tem falado conosco. Vai ser uma benção, você tem certeza disso. Hoje a nossa palavra é em Romanos 14, né? Já falei algumas vezes, a gente já foi em Romanos 14 no G6. E hoje vai ser benção, porque é algo que vai ter a oportunidade de a gente aprofundar um pouquinho mais, né? E está dividido em dois. Então hoje é uma parte de Romanos 14 e no próximo é outra metade do texto, do capítulo, né? Então hoje vai ser diferente, a gente vai fazer a seguinte dinâmica, ó, presta atenção. A gente hoje vai começar aqui no GC dessa forma, a gente vai ler aqui o texto, vamos orar, vai ser bênção, e na sequência todo mundo vai assistir o último capítulo da primeira temporada de The Chosen. Então, não tem desculpa, ó. Já tá no Netflix, já tem aplicativo, dá para assistir de alguma forma aí, tá? Porque tem uma coisa especial que vai complementar na palavra, vocês vão poder ver, assim, de fato ali, aquilo que é o que a gente vai debater hoje aqui, né? A visão de Jesus sobre tudo isso, né? Que é a tolerância entre os irmãos, é o tema de hoje. Tolerância entre os irmãos. Né? E está em Romanos 14 e vai do versículo 1 até o 12. Então pega a sua Bíblia aí e dá essa lida. Deem vocês aí em casa, casal, quem tiver, né? Então, quem não tiver já vai profetizando. Ai, gente, vai ser benção. Olha só. Vamos lá, Romanos 14, do versículo 1 ao 12. Diz assim, minha versão é NVT, nova versão transformadora, como eu sempre falo, gosto muito dessa versão. E vamos lá. Diz assim, aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão de pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos deseja igualmente agradar o Senhor e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor, e se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Então, por que você julga outro irmão? Por que você o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois dizem as Escrituras: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Acabei passando para o 13 aqui, versículo 13, mas era até o 12. Amém. Então, essa palavra é uma bênção, cara. Acho que todo mundo tinha que conhecer Romanos 14, tudo, porque ele evita muitos problemas, né? Principalmente nós como irmãos, como igreja. E vamos orar aqui,
para que Deus abra nosso entendimento em relação a essa palavra, né? Tanto para mim, que vou estar aqui agora trazendo essa palavra, mas como para você que está ouvindo, que seja abençoado, que você seja completamente apto no teu espírito para receber essa palavra no teu coração. Deus, obrigado, Pai, por Senhor proporcionar esse momento. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos juntos, mesmo que dessa forma, aqui de forma online, cada um em sua casa, olhando esse vídeo, assistindo essa nossa reunião, essa nossa reflexão de GC. E, Pai, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor tem um propósito nisso e o Senhor vai falar com cada um aqui, Pai. Então agora, em nome de Jesus, eu declaro que toda a barreira mental de quem está assistindo esse vídeo agora, tudo aquilo que impede o conhecimento do Senhor fluir, cai por terra agora, em nome de Jesus. Nós concordamos que o Espírito Santo esteja livre em nosso ambiente, em nossa casa, em nosso coração aqui para falar com cada um de nós, independente do tempo, do momento que esteja ouvindo. Que o Espírito Santo possa falar ao coração. Não seja apenas uma palavra mencionada aqui, mas que seja verdade sendo plantada no coração. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém, gente. Então, primeiro eu vou fazer aqui uma breve contextualização, né? Essa carta de Romanos. E a gente já está estudando Romanos desde o começo do ano, está sendo uma bênção, né? E especificamente essa parte de Romanos 14, ela vem culminando tudo aquilo que a gente já veio estudando, né? Por quê? Porque Romanos foi escrito, essa igreja que estava em Romanos, ela já existia, né? Um período antes, né? Se for ver lá em Atos 18, a gente já vê que existia uma igreja em Roma, Igreja de Cristo, né? Que seguia Jesus Cristo em Roma. E essa igreja era formada tanto por pessoal que era judeu, né? E tanto por não judeus. Então existia essa mistura de pessoas que aceitaram a palavra, as boas novas de Jesus, estavam ali, né? Começando essa igreja, né? Empreendendo nessa jornada de seguir aquilo que Cristo ensinou, Jesus ensinou. E aí, depois veio o imperador romano Cláudio. Ele expulsou a galera toda de lá, de Roma, os judeus todos foram expulsos. Depois de 5 anos, só que eles puderam voltar para Roma. E aí nisso, né, foi se consolidando novamente a igreja de Cristo em Roma. Só que ali a galera tava meio discordando muito. Porque, imagina, tinha os judeus e tinha o pessoal que não era judeu. Cada um já vinha com suas convicções de berço lá, né? E tinha aqueles que acreditavam que tinha que ser circunciso, que não podia comer carne de porco, não podia comer algumas coisas, não podia beber outras. E a galera que não era judeu, né, já tinha suas convicções, achava que aquilo não era normal, que Jesus estava ensinando não tinha precedente para eles terem que evitar aquilo que eles estavam falando. Então, tinha essa certa divisão de discordância cultural daquilo que a igreja estava fazendo. Então, Paulo escreveu essa carta justamente para mostrar essa parte. Desde o começo, né? A gente veio estudando toda a base do que Jesus do que é seguir Jesus, do que é a lei. A gente veio estudando tudo isso e agora ele fala sobre essa necessidade de nós estarmos juntos, né, como igreja, e aceitar e tolerar uns aos outros como cristãos, né? E isso é muito importante porque foi o principal que Cristo falou, né? Antes dele subir, o que ele falou? Antes dele morrer na cruz, ele lavou os pés e falou que a igreja tinha que ser um, o povo tinha que ser um para que nós pudéssemos ver, o mundo pudesse ver quem Jesus era, pudesse ver quem o Pai era. Então, como Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, nós precisamos andar em unidade. E essas discordâncias que Paulo estava verificando lá na época são coisas que a gente pode ver hoje mesmo. São coisas que a igreja ainda enfrenta várias discordâncias sobre alguns assuntos
mas que esses tipos de discordâncias culturais, do que eu posso fazer, o que eu posso beber, o que eu não posso ingerir, o que eu tenho que fazer, de que forma, são pequenas em relação ao propósito geral da salvação, né? Muitas vezes eu acredito que para mim é uma coisa errada e para outro irmão aquilo não é errado. E aí, o que eu devo fazer? Eu devo condenar aquele irmão, eu devo ficar julgando ele, né? A gente acabou de ler aqui que isso não é o se fazer, não é o certo a se fazer. Eu não devo julgar alguém porque ele guarda o sábado e ele não bebe alguma coisa, ou ele bebe alguma coisa. Eu não devo julgar ele por esse tipo de atitude, né? Eu devo focar na nossa essência, em quem nós somos, né? Se nós focarmos na nossa essência de quem nós somos fomos renascidos em Cristo, no Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que habita em mim, habita no meu irmão. E aí eu posso entender que eu sou irmão dele, de verdade. E aí sim, depois, entendendo essa parte comum nossa, nós podemos aceitar uns aos outros, tolerar um ao outro e apoiar, e não julgar. Assim como a gente viu, nós recebemos a ordem foi de Deus para nós foi de entregarmos o amor, né? Aquilo que nós temos em dívida um com o outro é o amor, e não é o julgamento, né? A parte do julgamento não cabe a nós. O tribunal de Deus lá, você não vai estar sentado julgando o irmão, né? Quem é o Senhor do seu irmão? É você ou é o seu pai? Então, quem é que vai julgar? É você? Então, por que a gente fica fazendo esse tipo de julgamento, né? De afastamento das pessoas, de acreditar que aquilo que a pessoa está fazendo é errado? Então, eu devo julgá-la, condená-la, impedir que ela acesse a Deus no meu contexto? Não, eu devo amá-la, entregar o amor de Deus para ela e tolerar. E a gente vai ver mais fundo ainda, na sequência dos versículos aqui, do 13 em diante, Paulo que a gente vai entender melhor no próximo GC, Paulo ele fala que se eu faço alguma coisa que, por exemplo, eu acredito que beber uma taça de vinho é normal, e tem o irmão que acredita que aquilo se escandaliza com aquilo, que ele acredita que aquilo não é normal, que aquilo não pertence a uma vida cristã, porque quando ele se ele for beber uma taça de vinho, vai ter a memória toda da vida de pecado anterior dele, antes dele ser salvo, e aquilo se escandaliza, porque aquilo reflete para ele o pecado, né? O pecado, ele traz a ele memórias, coisas de pecado, e não faz sentido para ele que um cristão beba uma taça de vinho. Agora, para outra pessoa, por exemplo, para mim, eu acredito, uma suposição, eu acredito que isso seja, não tem nenhum problema, porque eu nunca fui, nem bebo, né? Então, se por acaso algum dia eu tomar uma taça de vinho, isso para mim não vou estar cometendo um pecado. Quando eu encontrar com essa pessoa, eu não devo escandalizá-la fazendo algo que ela acha errado. Justamente na sequência, ele vai ensinar aqui pra gente que a gente deve agir em amor. A gente deve agir entendendo que aquela pessoa acredita que aquilo é errado, então eu não devo cometer esse tipo de ação na frente dela. Não faz sentido, né? Por que eu vou estar fazendo outra pessoa pecar? Né? Por que eu vou estar fazendo outra pessoa se escandalizar, tropeçar, né? Fazendo ela repensar, será que não vai... Para mim é pecado, eu sinto muito culpado em fazer isso. Mas o irmão está fazendo, vou lá, vou refletir melhor, vou fazer. E aí, para ela, tudo aquele significado é muito pesado. Ela reflete a vida de pecado para ela, do que ela viveu no passado, tinha problema com álcool. E aquilo vai fazer ela tropeçar. Então, nós não devemos ser essa pedra de tropeço. É isso que na sequência a gente vai fazer. Muitas vezes a gente faz esse tipo de discordância, acontece até dentro de casa, né? Nós, como um casal, não acredita que uma coisa é certa ou está errado, a gente deve tolerar, deve agir em amor para proteger. Se uma pessoa acredita que aquilo é errado, eu, como um esposo, né, devo preservar isso, né, para minha esposa, assim como minha esposa para mim.
E eu devo preservar para que, se ela acredita que aquilo é errado, eu não vou estar colocando, né, sempre em situações que escandalizam, né, aquela pessoa. Amar o próximo, o mais próximo que tem é na nossa casa mesmo, né? Então, eu devo realmente entender eu devo estar convicto daquilo que eu faço, né? Se eu tenho convicção de que aquilo para mim é normal, não é pecado, não é errado, né? Então aquilo não é. Mas é claro, com base na palavra, né, gente? A gente está falando aqui de coisas triviais, assim, coisas pequenas, discordâncias culturais, aquilo que a Bíblia já diz, estabelece como errado, a gente não tem discussão. Claro, a gente está falando aqui de coisas pequenas, triviais, que não são a principal causa dessas discordâncias, né? E assim a gente deve partir desse princípio de que a gente é irmão, que nós somos irmãos, e prosseguir nessa verdade, né? Aceitar um ao outro, né? Na fraqueza do outro, eu devo suportá-lo, dar suporte ao irmão, não ficar julgando o irmão. Pelo contrário, eu devo abraçá-lo, né? Eu devo ser um com o meu irmão, a igreja precisa ser um. Não no sentido de todas as convicções, mas a primeira convicção que a gente deve ser uma, que nós somos do mesmo espírito, né? Nós somos unidos, né, no espírito, né? A igreja de Cristo está reunida, né? E não, talvez, nem todo tipo de ideia vai ser a mesma de um para o outro, mas ainda assim eu não devo julgar o outro. Se ele faz aquilo, ele faz para glorificar a Deus, ele cria daquela forma. E eu faço da minha forma, que eu acredito que eu estou louvando a Deus, evitando fazer aquilo. E ambos seguem sua vida glorificando a Deus, e Deus recebe os dois. Isso que vai dar a sequência ali, né, dos versículos. E tem mais, tem coisas que a pessoa vai precisar amadurecer na fé, e às vezes a gente já exclui ela logo no começo, que ela acabou de chegar, aprendeu alguma coisa da igreja, aprendeu alguma coisa não da igreja, mas de como ser um cristão, e a gente acaba excluindo, porque não deu nem tempo da pessoa ser ministrado no Espírito Santo. O Espírito Santo faz a transformação, tem uma transformação progressiva, que Deus vai transformar nossas vidas. Se você é do mesmo jeito que você começou como cristão, eu não sou. Eu fui aprendendo muito ao longo do caminho. Então a gente tem que dar essa oportunidade de todo mundo, né? Não sair julgando as pessoas. Entender que existem níveis de maturidade, cada um está progredindo. E colaborar com isso, né? Fortalecer, se aproximar do irmão, mostrar para ele que nós somos irmãos, que ele tem irmãos. Não excluir as pessoas, e aí ela vai seguir um caminho sozinho, né? Então, esse é o princípio, né? Eu devo entender que o juiz o juiz não sou eu, o juiz justo é o Senhor, né? E assim, tem uma diversidade gigantesca dentro da igreja, de tudo quanto é tipo de conceito, até, eu acredito que o Apocalipse vai ser dessa forma, vai ser, eu sou milenista, ou tu é milenista, eu sou, acredito, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, eu acredito que eu devo guardar o sábado, que eu não devo. Dentro da igreja existe esse tipo de coisas, mas a gente não deve se apegar a esse tipo de coisas que faça a gente se dividir simplesmente nessas pequenas coisas. O princípio básico é que Jesus nos salvou, né? Ele é o único caminho, ele trouxe salvação para nós através de seu sacrifício na cruz. E nós estamos nele, nós fomos feitos filhos e nós somos irmãos. Essa é a base de tudo, nós devemos tolerar isso. Passando por isso, todo o resto fica mais fácil, né? Ou pelo menos deveria, né? Pelo menos deveria a gente entendendo isso, não ficar se sentindo com raiva porque a pessoa está falando uma coisa que você acredita que não é.
né? Claro que tem coisas que a gente vê, que é, por exemplo, alguém está falando algo que vai fazer outra pessoa tropeçar, ensinando conceitos errados. Isso são coisas diferentes, tá? Eu estou dizendo sobre conceitos básicos, né? De crenças a respeito da cultura e coisas como essa, tá? E aí, gente, agora a gente parte para a parte lá do episódio de The Chosen, o último episódio, que, cara, é uma benção. O capítulo 8 da primeira temporada, o episódio 8, cara, tô falando igual The Chosen como se fosse a Bíblia. O episódio 8 da primeira temporada, que vai mostrar ali, quero que vocês observem isso, de o que Jesus estava mostrando para aquele povo. Nesse episódio fica muito evidente para mim, pelo menos, e acredito que vocês agora, mesmo que já viram esse episódio, assistam novamente tentando observar isso. Como Jesus se mostrava esse que agregava, que abraçava, que juntava, que unia, né? Ele chamou cobradores de impostos. Se for ver nesse episódio, eles vão jantar na casa de Mateus, logo após Mateus aceitar o chamado de Jesus, e fala para vamos jantar hoje na tua casa. E aí tem esse episódio e você vê todo mundo na mesa, tinha cobradores de impostos, que era a escória tipo assim, a escória dos entre os judeus, né? Por quê? Porque eles já achavam que era a escória. Para os judeus eles eram a escória, porque eles é como se eles estivessem eles estavam açoitando, né? Tipo, pegando dinheiro para Roma do povo judeu, sendo que eles eram romanos. Então eles eram como se fosse aqueles que causavam mal à própria etnia, né? A próprio povo. Então esses cobradores de impostos para os romanos eles eram uma coisa ruim, assim, né? Tipo renegar a fé, estão aqui, se sujeitaram ao Império Romano e tal. E aí tiraram na casa de Mateus. E aí você vê que chegam ali na porta de Mateus, os fariseus, e eles falando com Jesus assim, cara, o que você está fazendo? Olha só, você come com esses cobradores de impostos, se senta com esses pecadores aí, com essa galera toda pecadora, esse pessoal aí do Distrito Vermelho, que só faz pecado de tudo quanto é jeito lá. O que você tá fazendo com ele? Como você pode dizer que você como você pode ensinar esse tipo de coisa? Tipo assim. E aí, Jesus dá uma lição muito forte ali, né? De que ele veio realmente para chamar os pecadores. Ele veio para chamar, reunir e salvar esses pecadores, né? Ele veio para os doentes, né? E aí, enquanto os fariseus eles se achavam os tais, né? Eles do dono da lei, conhece tudo da lei, sei de tudo. Então todo mundo que está vendo aqui é o lixo aqui. Vocês são pecadores imundos. Eu não posso misturar com vocês. Eram totalmente segregadores. E Jesus ele dá uma lição falando que, inclusive, que ele quer que Deus se agrada mais de misericórdia do que de sacrifícios. Isso é muito forte, né? Ele quer que você seja misericordioso com seu irmão, com o seu próximo, mesmo que ele seja cristão ou não. Você precisa ter a responsabilidade com seu irmão de mostrar Jesus Cristo a ele. Mostrar que você é um irmão. Até aquele que ainda não aceitou Jesus, se você mostrar que ele é um irmão, ele vai saber quem é o pai dele, né? Se você considerar ele apenas como um pecador, assim como aqueles fariseus, a pessoa nunca vai ter oportunidade de acessar a Jesus e aí sim ter acesso a Deus através de Jesus. Então você vai ser a ponte que vai ligar ele a Jesus e ele vai ser ligado a Deus através de Jesus, né? Então nossa responsabilidade com o outro não é de julgamento. Você vê que aqueles fariseus chegaram cheios de julgamento para cima deles. E no final do capítulo, isso você vai ver durante todo o capítulo, esse tipo de trama, pelo menos eu percebi assim. Inclusive entre os próprios
os próprios discípulos ali, né? Você vê que Simão, Pedro lá, ele, não se bicava de jeito nenhum com Mateus, justamente porque, tipo, eu lutei minha vida toda contra essa dominação do império, acreditando no Messias, e aí vem um cobrador de impostos me encher aqui a paciência, me açoitando aqui, se rendendo a ele, agora ele está aqui comigo. Como assim? Tipo, é meio difícil aceitar, né? Eles, como os próprios discípulos, né, estavam nesse processo de aprender a tolerar um ao outro, independente de onde eles vieram. O importante é que para aquilo que eles foram chamados, não era o passado nem aquilo que eles eram considerados, né? E aí você vai ver na sequência, no final do capítulo, Jesus, ele chega lá em poço lá, poço de Jacó, lá em Samaria, na entrada de Samaria, né? E aí, cara, tem uma divisão também muito grande. Se você for perceber, se você for ver o contexto histórico ali, Israel, ela estava dividida entre o povo do norte e o povo do sul. O povo do norte ali tinha como a capital Samaria, né, depois de várias mudanças ali. E o povo do sul, era o povo da Judéia ali, tanto que eles eram chamados judeus. E, cara, essa divisão era muito forte, eles se odiavam. Você pode ver que eles estavam indo para um caminho que os discípulos nem queriam seguir por Samaria, porque que era o caminho mais curto, mas era muito perigoso, porque eles se odiavam tanto que a qualquer momento, se um samaritano aparecesse e visse os judeus lá, eles iam querer matar eles, passando por lá. Então essa é uma divisão muito grande. E então tinha essa rixa entre os judeus e os samaritanos, né? Porque depois do rei Salomão, depois que ele morreu, aí já estava, né, decaindo, no final da vida de Salomão já estava tudo meio misturado. No final aí se dividiu de vez, e aí dividiu entre o povo do norte e o povo do sul, Israel do norte e do sul. O templo ficava na Judéia, ficava lá na parte do sul. Então os samaritanos lá, tipo, tinham outro lugar para fazer os sacrifícios, acabaram criando, né, outro lugar para fazer os sacrifícios. E tinha uma história assim, sempre, Judéia e Samaria estavam sempre em guerra. O povo do norte e o povo do sul sempre estavam em guerra, de alguma forma, né? Então eles apoiavam os inimigos um do outro para poder ferrar um com o outro. Então teve um momento lá, até citado ali, que entrou um samaritano no templo lá da parte do povo do sul, que era de Judéia, lá no templo principal, né? E aí jogou um monte de ossos humanos pelo templo e aí assim tava profanando o templo. Então imagina que coisa, eles fizeram isso justamente para afrontar, né, um ao outro. Então era um povo que se odiava, os judeus e samaritanos se odiavam. E aí você vê dos odiados, da segregação, a escória, Samaria, né, escória. E aí você vê além, né, a mulher também era totalmente subjugada, né? A mulher significava que ela não tinha importância, né, no contexto. Sempre eram os homens que estavam ali à frente e não tinham papéis, né, não podiam ter papéis significativos, as mulheres. Jesus, ele muda tudo, cara. E aquela mulher, dentre as mulheres, era mais segregada ainda, porque ela tinha já teve vários maridos, trocou de marido, se divorciou, casou com outro, e aí se divorciou, agora estava morando com um cara que não era marido dela, então ela era totalmente segregada. Pensa na pessoa mais segregada da sociedade, era essa mulher. E todo mundo julgava ela, tudo quanto é jeito. Tanto que ela foi lá naquela hora que ela estava no poço, ela estava indo porque era um horário que ninguém aguentava passar lá, porque era muito quente, então as mulheres, todo mundo só ia de manhã lá, pegava no poço, que era mais fresquinho. Agora de tarde, ninguém ia.
E aí ela foi lá pegar água e encontrou com Jesus, né? E Jesus, cara, é sobrenatural aquele encontro, né? E foi a primeira pessoa para quem Jesus se revelou como o Messias. Então você vê uma mulher samaritana, que era, dentre as mulheres, ainda era considerada a mais segregada da história, e Jesus a aceitou. Jesus a recebeu já como uma irmã ali, como uma filha, já recebeu, né? Já entregou amor. Por que nós, dentro da igreja, queremos colocar papéis de importância maior um que o outro, né? Dentro da própria igreja a gente faz isso. Caiu, até caiu aqui o negócio, mas não foi o diabo não, gente. Foi porque eu colei mesmo errado. Essa foi boa. Aí podia falar, o diabo tá tentando. Que derrubou aqui o negócio. Que eu colei aqui agora. Mas. Aí, gente, então é isso, cara. Os judeus ali, eles estavam. Não queriam passar por aquele caminho. Jesus fez questão de passar por ali. O caminho ia ser 3 dias mais longo, imagina, se passasse pelo outro. Mas não era só porque o caminho era mais curto que Jesus quis ir, ele tinha um propósito em tudo. Deus tem um propósito em tudo, né? Deus tem um propósito. Ele sempre faz, né? Independente da circunstância, mesmo que pareça impossível, ele sempre faz. E que a glória dele se revele. Com um propósito dentro daquela circunstância ruim até. E até hoje aqui, hoje a gente não pôde estar junto, né? Eu acabei pegando Covid e a gente está aqui desse jeito, online, mas creio que Deus vai tocar a vida de alguém de uma forma diferente, ou alguém que não podia estar dentro do GC hoje, vai poder assistir, enfim. Tenho certeza que Deus vai fazer algo sobrenatural. Então, se você está vendo esse vídeo, sabe que você, né, tem um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Ele quer que você saiba que você é aceito por Ele. Você é totalmente aceito. Totalmente aceito por Ele, do jeito que você está. Mas Ele quer o seu coração. A primeira coisa que a gente precisa fazer é só entregar o nosso coração. E a partir daí, as mudanças, o Espírito Santo sabe conduzir de uma forma mais elegante possível, cara. De forma sobrenatural. Só Ele sabe. A gente não precisa se apegar ao que as pessoas vão pensar. Só precisa se entregar a esse Jesus, entregar a esse amor, Espírito Santo, e ele vai fazer cada dia mais ele vai se revelar conforme o desejo, né? Tem desejo no coração, ele vai se revelando. Ele vai fazendo além daquilo que a gente pensa, imagina. E tudo isso a gente precisa fazer sem segregar, sem afastar os irmãos, sem julgamento, porque um dia a gente foi aceito, Jesus nos aceitou do jeito que a gente estava. Por que a gente vai segregar, né? Vai afastar pessoas por coisas que elas... Às vezes a gente quer um desempenho das pessoas e Deus não espera esse desempenho de nós, e a gente quer um desempenho grandioso das pessoas para que elas possam estar no nosso meio, que elas possam ser aceitas. Não, gente. Essa responsabilidade de julgar é do Espírito Santo. É de Deus, do Pai. O Espírito Santo vai trazer a ela consciência, vai trazer a ela aquilo que vai ser importante para a vida dela. Então, por isso, a gente se coloca na função de amar, de entregar o amor, né? E se você tem alguma coisa que você olha, observa alguém que pensa de uma forma diferente, aceite, ame essa pessoa. E se for da sua casa, de alguma coisa que esteja acontecendo, ame essa pessoa, sabe? Tipo, de forma que você realize uma ação de verdade, de que você não evite colocá-la nessa situação. A pessoa se sente
condenada por estar fazendo algo, a gente não deve forçar essa pessoa a viver em condenação, né? A gente deve entregar amor para ela e Jesus quer o nosso coração por completo. Tudo aquilo que a gente não tiver convicto, estiver fazendo na dúvida, isso aqui eu não sei, estou fazendo, mas eu não sei se é certo. Então aí a gente já está errado, né? A palavra diz ali, a gente acabou de ler, né, que a gente esteja convicto daquilo que faz. Então, seja a pessoa que vai dar esse passo de amor, seja a pessoa que vai andar uma milha a mais, que vai evitar constranger o seu irmão, essa pessoa que está próxima a você, que não vai segregar, porque é isso que a gente precisa como igreja hoje, a gente precisa estar unido, né? A gente temos que ser um como o Pai em Cristo, né? Para que o mundo veja que o Pai me enviou, né? Vocês têm que ser um. Então Jesus disse, né, dessa forma, que a gente precisa ser um. Se a gente continuar divergindo de coisas pequenas e segregando por conta disso, a gente não vai conseguir ser uma unidade, uma igreja. A gente vai sempre estar discordando, divergindo, afastando. Mas se a gente focar na nossa essência de quem nós somos um em Cristo, nós somos irmãos, né? Não agir como aquele irmão mais velho que olhou, aquele irmão mais novo chegando de volta. Esse cara fez um monte de besteira, pai. Por que você está fazendo festa para ele? Não, você não merece isso não, tá? Não, a gente tem que abraçar o nosso irmão que está de volta, o irmão que a gente talvez não concorde com a conduta que ele teve, mas o foco é nessa comunhão. Temos que ter essa comunhão, né? O amor fraternal, o amor ágape, né? Esse amor fraternal de irmãos tem que evoluir para o amor ágape ainda, né? Que é aquele sem interesse, né? E aí o pai vai se alegrar que os filhos estão ali reunidos. Imagina, o pai que se alegra com os filhos reunidos, né? Sem divisões. E o inimigo o tempo todo vai tentar implantar divisões na igreja. E a gente tem que, principalmente nesse momento, né, que a gente vive nesses dias, a igreja ainda mais precisa de estar unida. E essa é a mensagem de hoje, que a gente possa viver em tolerância, né, uns com os outros. E assistam, né, o episódio 8 da primeira temporada de The Chosen, que vai ser uma benção. Você vai conseguir enxergar esse conceito, né, aquela divisão que tinha entre Judéia e Samaria, como os discípulos se discordavam, como Jesus agregava, como chegou o fariseu lá julgando todo mundo, Jesus mostrando que ele queria unir todo mundo, como ele fala que o Pai quer misericórdia e não sacrifício. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, sejam abençoados na prática dessa palavra, que a prática dela é o amor, basicamente. Amar. A prática dessa palavra é amar. Independente daquilo que a gente olha, observa e acha que o irmão está errado, está fazendo coisa... Não, ame. A gente não deve julgar. A nós não cabe o trono de julgamento, né? Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Até a próxima. A gente vai estar junto, hein? Ó, o próximo é a continuação de Romanos 14. Vai ser legal. Valeu, fiquem com Deus. Beijo.